Eu sou o Thiago, eu sou aluno do curso de Estatística e Ciência de Dados da UFPR e eu trouxe aqui uma aplicação de Shine que fala sobre algumas características dos Pokémons. Então eu peguei um banco de dados da internet que traz algumas características dos Pokémons e eu construí essa aplicação para demonstrar principalmente as capacidades da linguagem de programação R para análise estatística e também das funcionalidades do Shine, que é esse recurso de visualização que o R já traz embutido. Bom, vamos começar pelo começo. Então aqui a gente tem um dashboard, ou melhor, uma aplicação no formato de dashboard, que traz algumas informações sobre os Pokémons. A partir de uma lista de Pokémons, e ela inclui todos os Pokémons que existem, eu consigo obter vários dados diferentes das características desse bichinho. Então aqui, por exemplo, por padrão ele começa com o Pikachu, que é o famosinho, que é o bonitinho, todo mundo conhece, mas você pode selecionar qualquer um. Por exemplo, o, o PJ, né? Que também é um Pokémon bem famoso. Em breve eu vou explicar o que esses números significam, mas primeiro eu vou dar um panorama geral dessa aplicação. Então, quando você seleciona seu bichinho aqui em cima, ele vai aparecer aqui na forma de uma imagem, e ele vai também trazer algumas características desse Pokémon. Então, aqui ele traz o ataque especial, a defesa especial, HP e velocidade, e os respectivos valores de cada um. Cada Pokémon como a ideia do Pokémon como conceito é de animais que batalham entre si, então eles teriam capacidades diferentes e numa luta entre Pokémons, algumas características são mais importantes que outras, né? Então, defesa e ataque são características importantes, velocidade também, defesas especiais, ataques especiais que são específicos de cada Pokémon, eles são classificados. E aqui eu trago essa classificação. Porém, o que eu também quis trazer com esse dashboard é uma medida de excentricidade, ou seja, para você entender o quão longe o seu Pokémon está da média. Ele pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim, ou ele pode ser mediano. Essa lista aqui, ela tá organizada de uma forma que vai do Pokémon que está mais próximo, que tem um número de excentricidade mais distante até o mais distante no outro sentido. O que eu quero dizer com isso? Se a média é um valor, ele pode estar tanto acima ou abaixo dessa média, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui selecionar um que tenha uma média mais ou menos masculino. Então, aqui, o que esses dois números medem? O score absoluto, que também é representado aqui nesse gráfico, notem que a média de scores absolutos é 99 e esse aqui está 0,55, ou seja, ele está praticamente 50% abaixo dessa média. Ou acima, ou distante dessa média. Acho que a melhor palavra seria essa. Por quê? Porque o score absoluto ele mede justamente essa distância, sem considerar se ele está acima ou abaixo da média. Mas estatisticamente falando, matematicamente falando, esse score absoluto ele representa a média de quantos desvios médios ele se afasta da média. Se a média é ter um valor X, ele está exatamente nessa distância da média. O score de excentricidade, já por outro lado, ele consegue medir se ele está abaixo ou acima. Então, aqui os valores que são a entrada, eles são valores absolutos, eles são valores sempre positivos. Porém, se eu seleciono, se eu não considerar esse sinal, ou seja, se ele está abaixo ou acima da média, ele vai te dar esse número aqui. Então, vai ter números que aqui são negativos ou positivos. Deixa eu localizar um que seja negativo. Aqui está 2,58 acima da média. 0,2.
comecinho deve ter um. Aqui, ó. Então aqui ele está abaixo da média. Então ele está 0,53 de excentricidade. Então ele é um pouquinho abaixo da média. Ele é um pouquinho ruinzinho, vamos dizer assim. Então você vai ter pokémons que vão ter valores muito maiores ou muito menores que esse. Agora eu vou discutir um pouquinho sobre como funciona, como eu cheguei nesses dados e como eu fiz essa aplicação de Shine. Então basicamente aqui é o meu dashboard. Eu começo selecionando os dados a partir de um banco de dados que está numa planilha de Excel. Esses dados, então, eles são depurados porque eles tinham algumas imperfeições, tinham alguns dados repetidos que eu precisei tirar e organizar algumas informações para ser usadas mais na frente. Aqui eu seleciono. Aqui eu faço o cálculo do desvio médio. Então, eu construí uma função para calcular o desvio médio. Ela leva em conta a média dos valores absolutos das informações do banco de dados. E aqui eu calculo os desvios de acordo com a habilidade específica. Então, desvio médio do HP, desvio médio do ataque, e depois, por fim, eu faço os scores absolutos de exceção e de excentricidade. O score absoluto aqui, ele funciona também basicamente fazendo as médias desses outros valores de cima. Então, eles são a média da média da média. E tendo esses dados em mãos, eu parto para a visualização em Shine. Outra coisa importante é para selecionar como que eu faço para, vamos dizer, apresentar aquelas imagens. Então, eu basicamente construí uma, uma, uma coluna no meu data frame e ela seleciona o link da imagem de acordo com o número do Pokémon. Então eu só basicamente fiz uma coluna contendo vários links. E esses links eles são acessados usando as funcionalidades do Shine. Então aqui é a minha visualização básica do Shine. O que eu quero colocar, que é essa tabela, que é aquela tabela que aparece logo aqui na frente. Aqui a imagem que eu tô puxando, que é a imagem do Pokémon, e os gráficos. No caso aqui, 2 gráficos. Aqui eles são como eu seleciono primeiro, como eu faço a seleção da tabela. Então aqui eu parto da tabela inicial de dados score, né? Essa tabelinha, esse data frame, aliás, eu tiro algumas colunas que não são do meu interesse e eu uso esse data table para reproduzir lá na aplicação. A imagem é a mesma coisa. Aqui eu seleciono a imagem a partir da coluna link do dados score, aquela coluna que eu construí lá atrás. Aqui é o primeiro gráfico. Então eu faço um gráfico usando ggplot. Eu fiz um bar plot um gráfico de barras das habilidades. E eu fiz esse gráfico para reproduzir o score absoluto. E aqui é a execução da aplicação, que resulta nessa imagem aqui, nesse resultado aqui. Então, as características por categoria e o score absoluto. É uma visualização bem simples, mas eu acho que ela usa bastantes recursos diferentes do Shine. Então, tanto a parte de tabelas, ela faz essa lista suspensa aqui, para você selecionar de acordo com o Pokémon que você quer. E traz a possibilidade de utilizar imagens. Então, todas as imagens aqui, elas são diferentes para cada Pokémon. Características de categoria, os gráficos aqui eles bem representados e o score absoluto aqui, mesma coisa. E acredito que é isso, essa é a minha apresentação.